Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoga, eu sou do canal Educatica. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre conceitos básicos para quem quer ingressar na área de programação de microcontroladores. E neste vídeo aqui nós vamos falar de dois assuntos interessantes. Um deles é interfaceamento e o outro é protocolo. O que é o interfaceamento? Nada mais é do que o fato de você ligar ao microcontrolador outros periféricos ou outros dispositivos, outros circuitos integrados de apoio, outros dispositivos de medição ou até mesmo outras plataformas de desenvolvimento. Isso é o interfaceamento, é o ato de você ter o seu microcontrolador, o seu componente eletrônico e a ele você agregar dispositivos. Por exemplo, você precisa de fazer a ligação de uma lâmpada de 110 volts, uma lâmpada LED de 110 volts. O seu microcontrolador trabalha com uma tensão baixa, 5 volts ou 3,3 volts. Vamos presumir que é 5 volts. Você precisa de ativar uma lâmpada que tem uma alimentação de 110 volts corrente alternada. Obviamente você não vai poder ligar essa lâmpada diretamente ao microcontrolador, senão você vai ter um fumaceiro danado. Então o que tu vai fazer? Você vai fazer o interfaceamento entre o microcontrolador, que é a etapa de baixa potência, com a etapa de alta potência, que é o que vai fazer a ativação da lâmpada. Esse processo é o interfaceamento. O que você vai fazer? Você vai fazer a conexão ou de um relé mecânico, ou de um relé de dispositivo sólido, ou um triac, e isso vai fazer o acionamento da lâmpada, isolando a alta tensão da baixa tensão. Isso é o interfaceamento. Você precisa de ligar um motor corrente contínua ao dispositivo microcontrolado. Esse motor trabalha com 12 volts. Você precisa de ligar ele numa plataforma de desenvolvimento microcontrolada que também trabalha com 5 ou 3,2 volts. O que você precisa de fazer? Você precisa de fazer um interfaceamento. Utilizar um chip ali que vai compatibilizar o sinal que o microcontrolador disponibiliza junto com o sinal e a tensão necessária que o motor precisa. Isso é interfaceamento. Tá? Você pode fazer um interfaceamento óptico. O que é isso? É você utilizar acopladores ópticos para fazer o interfaceamento entre a etapa de baixa e alta potência. Basicamente é isso. Isso é interfaceamento. Não tem muito segredo, não tem muita complicação. E se você quiser aprofundar nisso, é só você dar uma lidinha, estudar. Mas basicamente, para você criar uma boa quantidade de conceitos, a gente pode resumir que interfaceamento é uma etapa do projeto em que você vai compatibilizar os sinais de um dispositivo com outro dispositivo. Beleza? Agora a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais complexo. Protocolo. O que é protocolo? Bom, vamos falar o protocolo humano de comunicação. É a fala. Então, qual é o protocolo da fala humana do Brasil? Português. Eu falo em português. Então eu converso com você em português. Se você achar um americano, ele vai falar em inglês. Tá? Se você achar um inglês da Inglaterra, ele vai falar um inglês da Inglaterra e não o inglês do americano, com algumas pequenas diferenças. Isso é o protocolo. Eu me comunicando com você, estou usando o protocolo de fala português. Se você é uma pessoa de um outro país, você está me ouvindo com o protocolo português. Então você vai ter uma dificuldade em me escutar, certo? Vamos dizer que uma pessoa do Brasil que está no Nordeste. O nordestino tem um sotaque diferente do paulistano do interior, que é meu caso. Por exemplo, porta, amor, certo? E o nordestino vai ter um outro sotaque. Isso é sotaque, também não deixa de ser um protocolo de comunicação. Tá? Agora, onde entra isso em microcontroladores? Ou até na informática ou na eletrônica? É a maneira com que os dispositivos conversam entre si. Então, vamos falar de protocolos. Por exemplo, o Wi-Fi, ele tem um protocolo. O cabeamento de rede por cabo par trançado, ele tem um outro protocolo. A comunicação RS-232 é um protocolo. A comunicação I2C é um protocolo.
A comunicação RS485 é um protocolo. O que é isso? É a maneira com que os dados são enviados do microcontrolador, do computador, do controlador para um outro dispositivo a ser controlado ou a ser trabalhado com ele. Isso é protocolo. A grosso modo, o protocolo ele tem um monte de detalhes extremamente complexos, mas nós não vamos entrar no detalhe disso. O protocolo de comunicação RS232 é o mais conhecido, porém não deixa de ser complexo. Ele tem um tratamento de sinal bastante interessante e relativamente difícil de você entender. Só que o que acontece é algo bem interessante. Os fabricantes de microcontrolador já colocam essa capacidade de comunicação serial ou protocolo dentro do chip. Você simplesmente aciona ele com o comando de uma única linha. Isso é válido para qualquer tipo de microcontrolador, tá bom, pessoal? Não é ato ou fato que só funciona como o tal do Arduino, não, ele funciona para todos. É que as pessoas gostam de dificultar, tá? Funciona para todos. A RS485, a mesma coisa, tá? Ela vai funcionar com qualquer tipo de equipamento que trabalhe com o protocolo 485. É 485? Depois eu vou ver, eu confirmo. Aí eu escrevo aqui em cima, eu vivo me confundindo. O protocolo de comunicação para o Wi-Fi, o protocolo de comunicação pelo cabo de rede, é tratamento de sinal, é várias vias de comunicação. Eu mando o sinal, espero o sinal dizer que chegou, ele confere se o sinal que chegou é o que eu mandei. E isso tudo, pessoal, é feito tudo dentro de um chip. Já está lá dentro. Por exemplo, se você falar em protocolo de comunicação, tanto do cabo de rede quanto da Wi-Fi, nós chamamos, é chamado de protocolo TCP/IP. Isso é um software que controla isso, tá? E esse software está onde? Dentro do chip, que é acionado pelo sistema operacional ou pelos aplicativos ou pelo hardware que você está usando. Então, a gama de protocolo é muito grande e é uma coisa que a gente vai ver de forma bem distinta quando chegar a hora, tá? O que nós vamos fazer agora é simplesmente descrever para vocês alguns protocolos da teoria, só falando, vocês vão ver pouco no momento, e nós vamos dar exemplo para vocês de comunicação. Um dos protocolos mais antigos que tem em métodos de comunicação, padronizado de comunicação, é o RS232. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de informática, os PCs utilizavam as portas paralela e serial. Depois, e não existia o USB, tá? Que também é um outro protocolo de comunicação. Aí a gente foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, a porta paralela foi ficando para trás até ser descontinuada. Raramente você acha uma porta paralela hoje num PC, tá? Você vai achar a porta serial em alguns e a porta USB, que não deixa de ser teoricamente uma porta serial, mas muito mais rápida, muito mais eficiente. Tá? Mas não vamos se concentrar nela. Vamos falar da RS232. Por que nós vamos falar um pouquinho da RS232? Porque você utiliza ela bastante nos microcontroladores. Tá? O que ela faz? Ela trabalha o seu sinal como sendo bit 1 mais VCC e bit 0 menos VCC. Isso antigamente, isso bem antigamente. Esse livro aqui, ó, fala tudo sobre os protocolos RS232-485. Bom livro, americano, para valer. Relativamente velho. Deixa eu ver de quando eu comprei esse livro aqui. 98. É um livro de 1998. Bacana. Fala bastante sobre esse protocolo. E aqui ele menciona esse tratamento que o RS232 tinha nos PCs antigos. Tá? Agora, com o advento da nova tecnologia, o conceito de RS232 continua o mesmo. Só que houve algumas alterações no protocolo. Então hoje ele não tem mais uma tensão negativa para representar um bit 0. Tá? Mas isso é detalhezinho. Quais são os outros protocolos que nós vamos tropeçar bastante? O I2C, que é a comunicação serial entre periféricos, tá? De microcontroladores, ou seja, outros chips conectados ao microcontrolador, que vai trabalhar no protocolo I2C para se comunicar
por exemplo, com o sensor de temperatura DS, se não me engano, 12B20, eu acho que é isso. Depois eu coloco aqui se estiver certo, ou se estiver errado. Então esse é um chip que tem uma comunicação serial junto com para o microcontrolador. Isso é bastante interessante. A RS485 é o que? É uma RS232 melhorada para longa distância. E os protocolos de rede, né? Que é o TCP/IP, que hoje, com o advento das tecnologias de Wi-Fi, ele alterou bastante e gerou vários outros códigos de identificação de protocolo, tá? Que é o TCP/IP IEE 802.11. Esse daí, você bateu o olho, você vai saber que é cabo. Aí tem o IEE 802.11a, esse é o Wi-Fi. E aí tem mais um monte de variante. Isso tudo é a maneira com que ele pega um dado e envia. Ou seja, pega um bit, coloca ele serializa ele, coloca uma sequência de bits, manda o dado. Chegou lá na ponta, devolve um sinal dizendo que eu recebi o dado. Aí ele manda o próximo dado, recebe dizendo que enviou. E assim sucessivamente, muito rápido. Esse fato de você fazer a serialização dos bits, manda, recebe, é extremamente rápido, tá? Isso é, quanto maior a frequência em megahertz, maior é a velocidade da transmissão dos dados. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Protocolo de comunicação e interfaceamento e seguir para o próximo vídeo. Gostou? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau!